Olá, boa tarde, companheiros e companheiras. Este é mais um J5, o programa de notícias da Causa Operária TV, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde. Eu sou Eric Menezes, estou hoje com o companheiro Renan e vamos apresentar aqui as principais notícias, né, dessa sexta-feira, as notícias principais aí, mais importantes para a classe trabalhadora brasileira. Antes da gente iniciar a nossa pauta, gostaria aí de convidar os companheiros a curtir o nosso link, o link do programa, a compartilhar, a informar aí os seus amigos, os seus contatos, os seus conhecidos, parentes, familiares, a acompanhar o programa, assistirem, né, compartilhe o link nas suas redes sociais. É dessa forma que a gente pode quebrar o bloqueio, né, imposto aí pelos monopólios, pelo monopólio da imprensa golpista, né? Queria pedir também para você se inscrever no canal da Causa Operária TV e, se possível, se tornar membro, né? Por uma taxa bastante razoável, né? Pequena, você pode contribuir financeiramente com a Causa Operária TV por apenas R$ 7,99, é o status inicial, né? Você pode contribuir mais, e isso é fundamental para garantir a manutenção da COTV e também dos programas, né? Inclusive a melhoria de estrutura, etc., né? Todo mundo está tendo problemas aí com a internet nesses dias aí da pandemia, né? Parece que está sendo mais utilizado e aí as fragilidades do sistema privatizado ficam mais claros ainda, fica mais claro ainda, né? Então é isso, vamos lá. Gostaria de chamar o companheiro Renan Arruda, de Brasília, para cumprimentar os companheiros e companheiras que estão nos assistindo hoje. Boa tarde, Eric, boa tarde à produção, boa tarde os companheiros e companheiras que acompanham a gente aqui no J5, né? Nessa sexta-feira. E vamos à pauta, vamos às notícias? Isso, vamos lá. Vamos falar de coisa importante aqui, apesar de a imprensa golpista aí estar cheia de temas laterais, né? Tratando de todo o circo aí da CPI, da pandemia, né? Que a gente está vendo aí que é um grande circo, né? Um palanque eleitoral para diversos políticos aí burgueses, né? Vamos tratar aqui de coisas essenciais e que realmente são contundentes. Começando aqui, a gente tem hoje a notícia aí do ex-ministro agora, né? Ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele pediu demissão na última quarta-feira, né? Oficialmente essa informação, que ele pediu demissão por conta, ao que parece também, dos processos da investigação que ele está sofrendo, né? Por conta de estar sendo acusado de ter facilitado os esquemas de exploração da Amazônia, né, dos recursos da Amazônia, principalmente a questão da madeira, né, exportação ilegal de madeira, e também na questão mineral, né, assim como o Bolsonaro divulga aí que quer facilitar, quer abrir as portas para os garimpeiros aí destruírem ainda mais a Amazônia, né? E o Salles, que soltou ano passado aí, em abril do ano passado, naquela reunião ministerial, que queria abrir a porteira, ele agora, de fato, a gente viu que ele fez isso, né? Facilitou aí para diversos setores da burguesia que exploram com toda a violência, né, os recursos da Amazônia e os trabalhadores e os moradores locais. E agora ele foi demitido, né? Ele pediu demissão, e nessa sexta-feira a ministra do STF, a Rosa Weber, responsável, né, por acompanhar o processo, né, a investigação, a qual ele e outros membros, né, da direção do Ministério do Meio Ambiente sofrem, né, eles sofrem essa investigação, e o passaporte dele foi apreendido, né, foi pedido a apreensão do passaporte dele,
Na quarta-feira já tinha sido apreendido o telefone dele, né? A Polícia Federal já tinha feito busca e apreensão essa semana aí em vários endereços ligados ao ministro e a outras pessoas. O telefone dele já havia sido apreendido e o STF havia enviado, né, esse telefone, já havia autorizado o envio desse telefone para os Estados Unidos para que fosse quebrado o sigilo, né, para que fosse acessado os dados, né, as informações para a investigação. E nessa sexta-feira a gente teve o bloqueio aí do passaporte. É mais uma notícia relativa ao governo, né? Mais um ministro que cai desse governo, desse desgoverno, né? E mais um indício aí de corrupção, né? De favorecimento de setores totalmente destrutivos para a economia nacional, né? E para a população, para os trabalhadores. E esse Ricardo Salles, ele já foi substituído, inclusive, né? Já tem um novo ministro, que era um diretor aí do setor de reflorestamento, e que também é ligado, é um bolsonarista, logicamente, para estar no governo, e ele também é ligado aos latifundiários, né? Prestou serviço aí à sociedade rural brasileira, né? E tem feito projetos aí para latifundiários, apesar de dizerem que ele é um membro aí do ministério que cuidou aí de projetos de exploração sustentável, etc., né? Porque a gente sabe que tem muita demagogia, né? Porque essa questão do sustentável é utilizada pelos capitalistas para conseguir aprofundar, né, mercados e avançar sobre setores de recursos naturais, né? É isso aí, mais um ministro, Renan, que está caindo aí em Brasília, você que está aí em Brasília, mas até o momento caiu o ministro, né, assim como outros, não teve grande impacto no governo, né? Ao contrário do que outros falam, né? A gente já teve setores, até a Uni, né, pedindo a queda de ministro, tá aí, caiu mais um ministro, e aí? Tem muito esquerdista eufórico, né? Esquerdista, entre aspas, eufórico com a queda do ministro. Você citou aí sobre o novo ministro, eu vi estava pesquisando a imprensa hoje, falaram o seguinte, que ele é apoiado pelo agronegócio moderno. Você imagina o que é que deve ser o agronegócio moderno, né? O cara, era das madeireiras lá para destruir que é essa acusação maior contra ele, né, de contrabandear a madeira brasileira, e o novo agora é do agronegócio que está destruindo todo o cerrado brasileiro, estão devastando as terras aí para produzir soja para exportação, quer dizer, eu nem sei, talvez seja 6 por uma dúzia, né? Vamos ver. Mas brincadeiras à parte, né? Esses dias isso aí, obviamente, reflete a crise do governo Bolsonaro, reflete a tentativa aí da direita brasileira, da direita que teve à frente do golpe de 2016, né? Na tentativa de se recompor, de buscar uma alternativa, que eles chamam de terceira via, né? Não é um fato isolado, você vê também que, inclusive agora está tendo aí o depoimento dos irmãos Miranda, né? Um deles é deputado federal pelo DEM, da base de apoio aí do Centrão e da base de apoio do Bolsonaro, e o irmão dele, que é um servidor da área de saúde, um servidor público da área de saúde, que justamente eles promoveram denúncia, esse irmão dele, do deputado, né, foi quem denunciou aí, como é que se diz, esquemas de corrupção aí para a aquisição da vacina Covaxin. Segundo as notícias que saíram anterior, não estou acompanhando o depoimento, né, mas esse irmão aí dele, o deputado e o irmão, os irmãos Miranda tiveram com o próprio Bolsonaro, e o Bolsonaro não deu encaminhamento às denúncias e tudo mais, né? Quer dizer, como é que se diz? Faz parte, obviamente, dessa crise política aí de conjunto que está atingindo o governo nessa última semana. Óbvio que isso aqui a gente não tem que ter crises como essa, né? Óbvio, se a gente for pensar, por exemplo, o Salles,
ele roubou a madeira lá, né? Contrabandeou a madeira. Mas ele já fez coisa até muito pior. Ele tocou na Amazônia em 2019, né? A Covaxin tem a corrupção da suposta corrupção da compra da Covaxin. Mas o Bolsonaro é responsável, ele principalmente como presidente, né, por mais de 500 mil mortes no Brasil. Então, o motivo para derrubar o Bolsonaro teria de sobra. Não dá para a gente dizer que é o fato do que tem novo agora que vai determinar a queda do Bolsonaro, né? Então, na verdade, é isso. É uma briga, uma disputa na tentativa de viabilizar a terceira via aí, o Centrão e tudo mais, né? O Bolsonaro, a situação política aí do centro político é muito delicada, né? A polarização política fez com que eles afundassem mais ainda, assim, a acentuação da polarização política, né? Tem o Lula aí, nós vamos conversar um pouco sobre isso, está lá na frente aí nas pesquisas, né? Tem toda uma situação particular com relação à questão da esquerda, mas do ponto de vista da direita, é justamente a extrema-direita que ainda tem algum tipo de base popular. Então não é uma tarefa fácil você substituir, por exemplo, o Bolsonaro por um outro elemento aí desse chamado, entre aspas, centro político, né? Na verdade, a direita, né? Então, vamos acompanhar aí. O fundamental, na verdade, é a esquerda se aproveitar da crise justamente para lutar contra as duas alas, contra a extrema-direita e contra a direita, né? Golpista, né? Isso aí é fundamental. Mas isso aí é uma outra questão e parece que a coisa não está caminhando bem desse jeito. Te devolvo. Exatamente. A gente deixa claro isso aí, que essas medidas, assim como a gente está vendo a CPI aí, de crimes, todo mundo sabe que o governo Bolsonaro está cheio, né? A família Bolsonaro, o governo, o próprio Bolsonaro, os seus ministros, está cheio. Não que não deva haver as denúncias, mas elas por si só não vão fazer nenhuma derrubada do governo, né? E aí tá mais do que claro, né? E aí, nesse sentido, eu já trago aqui a segunda pauta, né, que a gente tem, que é mais um processo aí contra o Bolsonaro, né? Mais um processo que a esquerda entra contra uma atitude aí, um crime, ou uma atitude que pode configurar um crime, né, como tantas outras, do Bolsonaro, né? Dessa vez foi o PSOL, né, que apresentou a notícia crime, né, contra o Bolsonaro nessa sexta-feira, por ter tirado a máscara, né, né, ele fez as duas coisas, incentivado a duas crianças a tirarem a máscara durante a visita dele ontem no Rio Grande do Norte, né? Ele foi inaugurar lá uma barragem, foi rechaçado por diversos setores, né? Houve mobilização, movimentos sociais fizeram protesto em cidades próximas, na cidade próxima ao local, que é Pau dos Ferros, né? O pessoal protestou lá e teve, inclusive, uma foto, a gente mostrou no J5 de ontem, os trabalhadores lá trolando o Bolsonaro, fazendo o L do Lula e etc., do lado dele. E hoje o pessoal entrou com a notícia crime contra o Bolsonaro, alegando essa situação aí, né, de que ele teria cometido crime, né, seria aqui, poderia ser enquadrado, né, nos artigos 268 do Código Penal, que configura infração de medida sanitária preventiva, e também enquadrado no artigo 132, perigo para a vida ou a saúde de outrem. Quer dizer, tudo bem, né, que deve ser denunciado, mas a grande questão aqui, como a gente falou no ponto anterior, né, é você ficar centrando os esforços, né, a esquerda ficar centrando os esforços em medidas judiciais, né, esperar que o STF e toda a justiça aí golpista garanta, vamos dizer assim, que o governo deixe de atacar os trabalhadores, né, que o governo passe a ser algo positivo para o país, né, que a gente sabe, está cansado de ver que não vai acontecer.
A única forma disso acontecer é utilizar todos esses crimes para botar todo o peso para colocar a população na rua, né? E não ficar aí só de medidas nem parlamentares, né, buscando criar mais leis repressivas, e nem esperar a justiça, né? A grande questão é essa. Essas situações também indicam para a população que você tem que, vamos esperar do STF que dê um jeito no Bolsonaro, né? E isso não vai acontecer. Bom, queria passar por um tema muito importante aqui, que é a questão da privatização da Eletrobras, né? A gente teve aí, semana passada, a aprovação pelo Congresso, né? Congresso aí controlado pelos bolsonaristas, né? Apesar de setores da esquerda acharem que não, achar que o Bolsonaro está enfraquecido, mas o Congresso a gente está vendo que vota as pautas rapidinho, né? Muito rapidamente, principalmente das privatizações, dos ataques aos trabalhadores, ao serviço público, apresentados pelo governo Bolsonaro, né? Então, houve a aprovação aí da MP da privatização da Eletrobras, e nessa sexta-feira, o Paulo Guedes, em reunião aí, prestando... desculpa, foi ontem, né? Em reunião aí, prestando satisfação aos seus funcionários, né? Em reunião com um evento da Fiesp, né? Dos empresários aí industriais de São Paulo, uma das principais organizações aí da burguesia, né? Uma das principais responsáveis pelo golpe de 2016, né? Ele foi lá, entre outros impropérios, como é costumeiro dele, né? Ele soltou que, entre aspas, não vamos chorar muito pela Eletrobras, porque a meta de liberalização de energia continua, né? Ele ainda disse que, segundo ele mesmo, né, tranquilizar os empresários, que a equipe econômica tomou cuidado de não ser arrastada para uma situação desfavorável para a indústria brasileira. Que você vê que ele está aí prestando essa satisfação, né? E mentindo, né, logicamente, porque a história da política neoliberal no mundo já mostrou qual é o resultado da privatização, né? Por isso, até setores da burguesia estão temendo essa questão da privatização da Eletrobras, e ele foi lá tentar apaziguar a insatisfação de setores da burguesia, setores, com certeza, os que estão mais preocupados são os setores que não são majoritários, né? Não são os grandes monopólios, as multinacionais, apesar desses também estarem, mas eles têm mais peso no controle do Estado, né? E podem... são eles, por exemplo, que mandam no governo, nos ministros, né? E o Guedes, como representante dos banqueiros, né, como um autêntico banqueiro, foi lá tentar apaziguar outro setor da burguesia. Detalhe que ele está se lixando para a população, né? Está todo mundo aí preocupado com o aumento atual, né, da energia, dos alimentos, dos combustíveis, e ele foi prestar satisfação aos grandes empresários, né? E só, antes de passar aqui para o companheiro Renan, só para destacar, essa questão da privatização, por exemplo, está totalmente demonstrada, né, que é inservível, né, para a população, tanto é que os países chamados de desenvolvidos, né, de capitalismo desenvolvidos, como a Inglaterra, né, como a Alemanha, como o próprio Estados Unidos, regrediram nessa questão da privatização, principalmente, né, na privatização de setores essenciais da economia, como essa questão da indústria, ou da geração de energia, né, da geração e distribuição de energia, que é um setor até estratégico e até tem a ver com a chamada segurança nacional, né, porque você pode até deixar o país vulnerável, né, com um controle externo, né, da energia, né? Nos Estados Unidos mesmo houve um avanço aí no começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, com essa questão da privatização, principalmente na Califórnia, no Texas, e são dois estados dos mais ricos nos Estados Unidos, e
o resultado foi que em poucos anos começou-se a ter apagões, né? Apagões, corte de energia, e nos estados mais ricos, né? Então, essa experiência está superada, né? Mas eles querem, logicamente, aprofundar o domínio sobre a economia dos países oprimidos. Passo aí para o companheiro Renan comentar essa questão da Eletrobras e depois a gente tem um vídeo aí sobre esse tema. Acho que uma primeira questão é isso, o que você citou aí, a visita do Paulo Guedes aí à Fiesp, né? Ele foi lá apaziguar os ânimos, né? A Fiesp aí foi um dos setores aí que estava contra, não a privatização em si, né? Eles não são contra a liquidação do país. Eles estavam contra o modelo que foi de privatização que foi aprovado, né? A própria Fiesp aí denunciou que os próximos 30 anos, né, que é o período aí de concessão, implicará aí num desvio de até 300 bilhões, né, dos consumidores para pagar aí o modelo de privatização. Quer dizer, muito mais do que o governo vai arrecadar com a privatização, né, com a liquidação final aí do sistema elétrico brasileiro. Então, eu acho que isso é um primeiro dado, né? O que é isso aí que a Fiesp denunciou? É que o governo, as questões políticas, né, obviamente, os interesses paroquiais aí dos diferentes setores aí do Congresso Nacional, eles introduziram várias, que eles chamam aí na política jabutis, né? São assuntos que não estão diretamente relacionados, no caso, à privatização. Então, por exemplo, o governo, a privatização, eles vão ter que investir uma parte na produção, na execução aí, na construção de usinas termoelétricas, né? Quer dizer, então tem outra parte vai ser aí nas indústrias, nas pequenas, como é que chama? Não empresas. Deixa eu ver aqui, eu anotei esse problema aqui. Pequenas usinas, né, de energia elétrica. Então, a Eletrobras teria que comprar usina dessas pequenas usinas aí, que muitas aí pelo interior do país e tudo mais. Isso aí acrescentará um custo operacional que, obviamente, vai ser repassado à população, né? Aos consumidores e à própria indústria, né? Que, obviamente, por sua vez, vai repassar o custo disso aí para os produtos, portanto, para a população. No final das contas, né, tudo vai cair nas costas não das empresas, mas do povo que consome, né, da população em geral, né? Isso é um primeiro dado. Um segundo dado, que é assim, né? Essa política aí, a privatização da Eletrobras, vamos dizer assim, como é que chama? A execução, né? Os finalmente da liquidação da energia estatal no Brasil, né? Mesmo com todo o desmonte que teve aí do parque energético, a Eletrobras ela ainda detém 31% da capacidade de geração de energia no país e 41% das linhas de transmissão, né? Isso aí liquida, praticamente não vai existir mais nada do Estado, né? Vamos dizer assim, a finalização da obra iniciada por Fernando Henrique Cardoso. Por isso que a gente tem que discutir, tem que ter muito cuidado com esse negócio quando se discute que a direita está contra o Bolsonaro no parlamento. A gente discutiu aqui o caso do ministro lá que caiu, o caso aí das corrupções, que a gente vê que estão todos juntos no desmonte do país, né? O Bolsonaro está fazendo o que foi determinado pelo golpe de Estado. Está privatizando a Eletrobras, está privatizando os Correios, está fazendo a reforma administrativa. Essa é a política do golpe, essa é a política da direita. Essa também é a política da extrema-direita, né? Então,
nesse quesito aí estão todos juntos contra os trabalhadores. Então, assim, é encenação, né, na verdade, é muito mais encenação do que uma oposição real. Isso aí não existe, né? Agora, eu acho que o que a gente deveria frisar aí, para finalizar, a privatização foi aprovada, mas ela não está sacramentada, tá certo? O objetivo do governo é que o processo de conjunto seja encerrado aí em fevereiro de 2022. Né? Portanto, é possível reverter isso aí. Agora, tem que ter uma outra política, né? Os sindicatos, por exemplo, eles estão recorrendo junto aí ao STF, ao TCU, Tribunal de Contas da União, no que diz respeito aí, porque seria uma privatização lesiva para o país. Quer dizer, como se STF, TCU tivesse preocupado em defender o país, né? Quer dizer, isso é um beco sem saída. A gente só pode acreditar aí na mobilização da população, e nós temos uma questão muito positiva, que é o fato de que o povo está nas ruas de novo. Nós tivemos aí 700 mil pessoas nas últimas manifestações. Os sindicatos têm que entrar nessa mobilização, nessa luta, e é nesse bojo que dá para, no conjunto, né, você unificar petroleiros, trabalhadores aí dos Correios, das empresas aí de energia elétrica, né? Não só a própria Eletrobras, mas outras, inclusive algumas que foram privatizadas recentemente, como a Companhia de Energia aqui de Brasília, enfim, numa grande luta única para derrotar as privatizações, para reverter as privatizações realizadas. E no caso específico aí dos eletricitários, obviamente que está colocada aí a radicalização, uma verdadeira greve, não a greve de 72 horas, como eles fizeram aí na semana passada, para pressionar na votação do Senado, mas uma verdadeira greve por tempo indeterminado, inclusive com a ocupação das usinas de transmissão, de produção e transmissão de energia. Isso aí tem que estar colocado na ordem do dia. Nós não vamos... A privatização não vai ser derrotada com flores. A gente tem a experiência longa aí do governo Fernando Henrique Cardoso e sabe como eles tratam esse problema. É uma questão crucial para a política neoliberal, né? Então, seria isso. Acho que casar a luta do movimento operário, essa unidade, junto com as lutas populares que estão se iniciando aí pelo Fora Bolsonaro, todos os golpistas, pela reversão das privatizações, pelos cancelamentos das realizadas, por tudo que diz respeito, né, para, como é que se diz, pôr um fim a tudo que diz respeito aos ataques aos trabalhadores que foram implementados aí pelo golpe de Estado de 2016. Exatamente. As manifestações, nesse momento, precisam que os trabalhadores, né, que as categorias, que, em geral, não existe categoria agora dos trabalhadores que não estejam sendo atacadas pelo governo Bolsonaro, né, pelos governos da direita aí, né? Então, as mobilizações precisam, de fato, da presença das massas operárias, das massas dos trabalhadores organizados, seus sindicatos, né, e suas organizações de luta, né? Bom, vamos lá, dar uma pausinha aqui, falar novamente sobre a Causa Operária TV, pedir para os companheiros aí curtirem, compartilharem, né, chamar para assistirem o programa e a programação da COTV, né? Os companheiros podem se inscrever também no canal, né? Compartilhar nas suas redes sociais é fundamental para a gente expandir nosso trabalho, né? Há todo um boicote aí da imprensa de esquerda, a imprensa conhecida como progressista, e principalmente nós, como revolucionários, independentes da burguesia, sofremos esse boicote, né, esse emparedamento aí pelos monopólios, né, da imprensa que já controlam a internet. Então, seu papel é fundamental, nos ajude a ampliar a visualização, né, a audiência da Causa Operária TV. Então, vamos lá para o tema central, né, do nosso programa, que tem a ver, né, não só com a insatisfação com o governo Bolsonaro, mas principalmente para um dos meios para a solução, né, que a gente tem apontado aí, que é a questão do ex-presidente Lula, né? Essa semana aí a gente viu que houve mais uma decisão favorável, né, aí ao ex-presidente, em que o STF julgou definitivamente a suspeição do Moro, né? Sérgio Moro, que
derrubou aí também outras condenações feitas por ele, né? E o que o torna ainda mais apto, né? O que foi chamado para as eleições de 2022. Isso para a gente entra em segundo plano, né? Porque o nosso ponto principal, ainda que ele tivesse aí as condenações e tudo mais, ele teria o direito democrático de participar das eleições e ser eleito pela população, né? Assim como foi em 2018. Então, hoje foi divulgado aí pela manhã uma nova pesquisa, né, de intenções de votos, onde o Lula apareceu com 49% das intenções de voto aí para as eleições de 2022, né, contra 23% do Bolsonaro, né. Uma pesquisa que foi feita aí pelo instituto chamado IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria. É um novo órgão aí de pesquisas, né, e que foi, vamos dizer assim, ele está sendo o novo Ibope, né? Diz que o Ibope aí fechou, né? Foi fechado e pessoas aí, analistas, gerentes aí que trabalhavam nesse setor de jornalistas, formaram esse novo instituto aí, esse novo órgão, e fizeram essa pesquisa, né? A pesquisa foi feita aí entre os últimos dias 17 e 21 de junho. Ela consultou presencialmente cerca de 2.000 pessoas, né, e atingiu esses números, né? Tem outros dados aqui, como por exemplo, trazer aqui para vocês, aqui, continua, né, a questão da região, né, as regiões onde o Lula tem mais apelo, né, pelas pesquisas, né, a gente precisa frisar isso aí. Segundo a pesquisa, 63% dos consultados no Nordeste declararam voto, né, a intenção de voto em Lula, que significa a maior taxa, né, entre todas as regiões do país. Nessa região foram 15% das intenções para o Bolsonaro, né? Que a gente acha que é demais, né? Porque isso aí você não vê nas ruas, você não vê na realidade, né? Você teve outras regiões aí que foi menor, né? Por exemplo, no Sul, deixa eu ver aqui, a rejeição, né? Uma coisa importante, os maiores índices do Bolsonaro foi na região sul, né, com 29%, norte e centro-oeste com 28%, e o do Lula também, o menor índice foi no sul, né, com cerca de 28%, né. Esses números são relativos, né? A gente deixa claro aí que toda pesquisa ela tem uma influência grande aí da burguesia, né? É uma peça uma peça política, né? Ela é utilizada para influenciar o cenário político que a gente vive. Por exemplo, a gente está vivendo todo esse circo aí com a pandemia, né? Que não visa derrubar o Bolsonaro, mas setores aí da direita visam enfraquecê-lo, né, para, entre outras coisas, viabilizar aí, de repente, um terceiro nome, né, um novo candidato aí da direita para suplantar o Bolsonaro, né, e essas pesquisas, elas aparecem, assim, né, exatamente nesse momento, né. Outras figuras que também foram consultadas, que apareceram na pesquisa, foi o Ciro Gomes, né. Segundo a pesquisa, apareceu com 7% das intenções de voto. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, apareceu com... Deixa eu ver aqui... apareceram também com menos, né, com 5% do João Dória do PSDB e o Luiz Henrique Mandetta com 3%, né, do DEM. Que é uma coisa também que a gente estranha, né? Porque ter popularidade, o Mandetta, né? Quem é o Mandetta para ter popularidade, né? Mas é isso.
a questão das eleições aí e das pesquisas, né? A gente gostaria de frisar um aspecto aqui que está muito longe, né? As eleições ainda estão muito longe. A gente está vendo aí que o Bolsonaro já está mobilizando a base eleitoral dele, né? Fazendo carreatas aí, né? Passeios de moto, etc. Isso é, logicamente, uma campanha eleitoral que a gente não é contra, né? Que se faça, mas é imprescindível que o Lula tivesse aí fazendo a sua campanha também, né? Tivesse mobilizando a sua base, né? Não é questão de falar campanha, né? Mas mobilizando a população, né? E principalmente também estando presente nos atos, né? Tá claro aí que há essa polarização da esquerda com a extrema-direita, né? Do Lula com o Bolsonaro, e é preciso a gente ampliar a defesa da candidatura do Lula, né? Inclusive para que haja a candidatura do Lula, né? Para que haja eleições, né? Que não tem nada certo, né? Está muito longe. Não é isso, Renan? Exatamente. Eu queria fazer uns breves comentários, né? O primeiro deles é justamente essa questão, né? A pesquisa reafirma o que, vamos dizer assim, que a gente tem colocado aí sistematicamente. O Lula não precisa da direita, não precisa de ninguém a direita aí não agrega votos ao Lula, né? Frente Ampla, sei lá, Fernando Cardoso, pelo contrário, isso aí até é capaz de tirar voto do Lula. Né? Então, isso é um primeiro dado concreto. Né? Segundo, eu acho que assim, o Lula ele tem essa aprovação toda e sequer fez campanha. Né? Pelo contrário, ele está aí até muito quieto. Né? Quer dizer, o que só aponta o seguinte, né? Que uma intervenção, isso aí reflete, obviamente, uma profunda polarização, radicalização de parcelas enormes da população brasileira, né? E que essa questão do Bolsonaro ainda está aí, não é outra coisa senão como decorrência da política da própria esquerda, porque uma intervenção concreta da esquerda no cenário político radical, né, efetivamente pelo Fora Bolsonaro, com a participação do movimento operário, com a presença que é fundamental do próprio presidente, do próprio ex-presidente Lula, não por questões eleitorais, mas pela sua expressão política no país, como representante maior aí, né, popular, dos anseios populares contra o golpe de Estado de 2016, pela reversão de tudo que aconteceu, né? Quer dizer, Bolsonaro, esses encontrinhos aí promovidos pelos bolsonaristas, aí sumiria assim que nem evaporaria no ar, né? Os motocicletaços, sei lá, esse tipo de ação aí que é feita pelos bolsonaristas, isso aí se desmancharia assim de uma maneira muito evidente, né? Te devolvo, apenas isso que eu queria comentar. Pois é. Esse tema das eleições vai continuar aparecendo, né? A burguesia vai continuar aí tirando essas pesquisas, né? Só queria citar um detalhe sobre as pesquisas, né? Os setores empresariais aí, né? Quem acompanha a atividade empresarial sabe que empresas fazem suas pesquisas, né? Como eles chamam, pesquisas de mercado, etc. E não precisa divulgar, né? Quando eles querem conhecer a opinião de um cliente, né? De determinado como está a concorrência também, ele encomenda as pesquisas e, vamos dizer assim, conhece, né, como é que está a situação. É similar a essa questão da pesquisa eleitoral. As pesquisas que são divulgadas, a divulgação tem um papel, né, e tem esse papel de influenciar a situação política, influenciar as pessoas, né. Certamente há setores da burguesia aí, os mais poderosos, que fazem as suas pesquisas e não fazem divulgação nenhuma, né? Tem essa situação aí também. Então, vamos continuar acompanhando aí. Essa pesquisa mostra, como o Renan falou, o que a gente tem falado, o Lula muito à frente, né? Mas não devemos nos guiar
pela opinião da burguesia, né, pela opinião da direita, por essas pesquisas encomendadas, né. Devemos nos guiar pela ação das massas, né, pela colocação dos trabalhadores, que a gente sabe que é em prol de um governo dos trabalhadores, que hoje tenha plenas condições de se manifestar num novo governo do ex-presidente Lula. Isso só vai acontecer com uma onda de mobilizações populares, né? A gente está tendo essas mobilizações, tivemos o dia 29 de maio, tivemos o dia 19 de junho, e agora foi marcado o novo dia 24 de julho, muito distante, né? Provavelmente vai haver aí, e o PCO vai puxar também mobilizações intermediárias, né, para não esfriar a situação, mas elas estão colocando essa situação da pressão popular sobre a situação política, né, tanto pela derrubada do governo, como para viabilizar uma candidatura popular do Lula e um possível governo dos trabalhadores, né, em prol dos trabalhadores. Nesse sentido das mobilizações, a gente traz aqui a próxima pauta, que é a questão, novamente, aí o nosso amigo Guilherme Boulos, né, novamente prestando serviço à burguesia, né, e dessa vez contra as mobilizações. A gente tem aí uma polêmica escrita hoje aí no Diário da Causa Operária sobre esse tema, né, que comenta um artigo, né, uma coluna do Guilherme Boulos, que ele escreve semanalmente aí na Folha de São Paulo. A coluna foi escrita no domingo, né, foi publicada, se eu não me engano, na segunda, e ele comenta, né, as mobilizações do último sábado, né, o último dia 19, que foram muito boas, foi maior do que, em geral, todos os lugares, maior do que o dia 29, e chama atenção algumas caracterizações que ele fez, né? Ele citou, né, que as manifestações seriam de oposição, né? As palavras dele, né, entre aspas. As manifestações do último sábado consolidaram a retomada das ruas pela oposição, né? Vamos destacar aí a palavra oposição, né? O que não é, vamos dizer assim, é um cavalo de Troia aí, né, que ele está colocando, porque nesse termo aí, oposição, setores frente amplistas, né, setores da frente ampla, como ele, né, que querem colocar, né, à força setores da direita nas manifestações, infiltrar setores da direita nas manifestações, por isso que ele está utilizando esse termo aí, oposição, ou seja, para dizer que há setores da direita que se opõem ao Bolsonaro, o que é uma grande mentira, né? Uma grande enrolação. Esses setores chamados aí de democráticos, que são contra o Bolsonaro, isso é uma pura enganação da população, porque todos eles são golpistas, são setores que são setores que votaram no golpe, né, em 2016, são setores que continuam atacando os trabalhadores, como o próprio Dória, né, a gente vê o governo Dória aí, não tem nada de positivo para os trabalhadores, para propor, né, para que haja setores da esquerda propondo uma aliança da esquerda, né, dos trabalhadores com esses golpistas, né, muito menos nas mobilizações, né. Ele ainda colocou também, né, citar outro termo aqui que ele utilizou, né, ele, ao se referir ao objetivo das manifestações, ele falou que seriam pelo impeachment, né, mobilizações que seriam pelo impeachment do Bolsonaro, o que é um outro embuste, né, que não tem nada a ver. Ficou muito claro aí quem estava nas mobilizações e quem também acompanhou, né, mesmo na imprensa burguesa, ficou muito claro que as mobilizações são pelo fora Bolsonaro, né, pela derrubada imediata desse governo, né, do Bolsonaro, e impeachment é um embuste
né, é uma opção restrita, né, de colocar nas mãos do Congresso, que é de maioria bolsonarista, a solução, né, para a população, né. É mais ou menos isso aí. Vamos comentar aqui, Renan, essa situação, porque é um dos grandes perigos, né, para as mobilizações. Esse aí é um tema candente, né, no que diz respeito ao problema dos atos, no que diz respeito ao problema de avançar a mobilização. Nós temos aí, né, você citou aí o problema, esse próprio próximo ato que foi chamado aí lá para o dia 24 de julho, se não me engano, quer dizer, quase 40 dias depois do último que teve, né, quer dizer, claramente é uma tentativa aí de manobrar, né, de dar fôlego, vamos dizer assim, apagar o incêndio, né, que é o propósito aí de um setor da esquerda, né, e isso casa com essa política aí que você citou do Boulos, e que é, na verdade, de todo um setor da esquerda que defende a frente ampla, né? Essa política que defende o verde e amarelo no ato, é a política que acha que acompanha a política da imprensa capitalista, que acha que está muito de esquerda a manifestação, está muito vermelha, né? Ou seja, vamos lá, é a mesma política aí, por exemplo, que agora está se colocando aí para se construir um super pedido de impeachment que coloca no mesmo palanque a esquerda e pessoas da extrema-direita, né, como o próprio MBL está participando disso aí, como o ator pornô Alexandre Frota, como outras personalidades aí bolsonaristas e que se afastaram do bolsonarismo porque não ficou no mesmo timezinho dele, mas são pessoas da direita, né? Quer dizer, é uma coisa muito, muito, muito negativa, porque no momento que a população vai às ruas, né, está nas ruas pelo fora Bolsonaro, por tudo de ruim que está acontecendo aí, 510 mil mortes, não tem vacina, desemprego, quer dizer, você esfriar o ânimo disso aí, o que você quer? Você quer abrir espaço, né, para que a burguesia que está em crise, até mesmo o próprio governo Bolsonaro aí, se recomponha, né, e manter essa política aí de desmonte, como a gente viu aí, discutimos aqui, com relação ao problema da privatização da Eletrobras, né? Quer dizer, mais do que nunca é necessário aí que a gente intervenha em todo esse processo no sentido de impulsionar essa luta, porque se depender de alguns setores da esquerda, e aí você citou o Boulos, né, com a política da oposição e não de esquerda, né? E tem outros mais aí, tem gente que defende, obviamente, o verde e amarelo, ou seja, chamar a direita para o ato, né? Enfim, isso aí, né, vai ser uma tentativa de repetir no Brasil as derrotas impostas aí pela burguesia, né, pela frente liberal na época, pela frente ampla da época, né, impostas com o movimento Direta Já, né, é a mesma derrota também imposta através do impeachment do presidente Collor, né? Enfim, é a mesma política, você criar as condições para que, ao invés de a esquerda intervir independentemente, a esquerda está a reboque, né? Está junto aí com movimentos aí que são da extrema-direita, da direita, e são antipovo, né? E deu no que deu na história, e obviamente agora não seria diferente. Talvez, pela própria condição do país, seja até muito pior. Pois é. Esses são desafios, né, para as mobilizações que a gente está, felizmente, né, estamos tendo, né, e precisamos ficar atento e chamar a população a ultrapassar, né, os trabalhadores a ultrapassar esses desafios, né. O PCO tem alertado toda essa situação e vai discutir esses temas em plenárias abertas aí nos próximos dias, né. Queria trazer aqui rapidamente duas notícias, a gente está se encaminhando para o final do programa. Queria trazer aqui duas notícias importantes internacionais, né? Primeira, nos Estados Unidos, o policial aí que
assassinou, né, o George Floyd, né, aquele caso do ano passado aí, que tomou proporções aí mundiais, motivou uma série de protestos aí bastante radicalizados nos Estados Unidos. Ele foi sentenciado hoje, né? A pena dele foi definida por um juiz lá do Tribunal Penal, e ele tem alguns minutos aqui, ele foi sentenciado a 22 anos e meio de prisão, né? Segundo as reportagens aí, é uma das penas maiores já dadas a um ex-policial, né? Que mesmo cometendo crime, não chegaram a tanto, né? O ex-policial, que tem nome de Derek Chauvin, né? Ele foi sentenciado, né? Ele tinha sido condenado já há cerca de 2 meses já, né? E nos Estados Unidos é um outro tribunal que define a pena, né? E ele vai ficar pelo menos 14 anos em regime fechado, né? Após isso, pode ser avaliada a questão da prisão condicional, né? Saída para prisão condicional. Outra notícia importante aqui internacional, no dia de ontem, né, na Venezuela, que inclusive comemorou aí 200 anos, né, da Batalha de Carabobo, né? É tida como uma principal batalha, né, de independência da Venezuela sobre o Império Espanhol, né, no começo do século passado, né, século retrasado, né, desculpe, século XIX, e houve todo aquele desfile cívico muito bonito aí, os companheiros podem acompanhar aí na imprensa internacional, né, principalmente na Telesul, na imprensa latina. Houve um intenso desfile cívico aí e militar por esses 200 anos da Batalha de Carabobo, um dos principais da independência, e nesse mesmo dia foi anunciado a chegada do primeiro lote das vacinas cubanas, né? A vacina Abdala, né? Chegou a Venezuela, né? O primeiro lote, que faz parte dos testes, na verdade, né? Essa vacina, ela vai ser aplicada em 3 doses, né? E ela ainda está na fase final de testes e a Venezuela vai participar dessa fase final de teste, o que não quer dizer muita coisa esse teste, né? Porque a pessoa já recebe a primeira dose, e já passa a estar imunizada, né? Do mesmo jeito que está imunizada no determinado percentual, do mesmo jeito que acontece com as vacinas aqui. Em Cuba, já um percentual alto, se eu não me engano, mais de 20% da população já tomou pelo menos uma dose de uma das vacinas, né? Cuba tem 5 vacinas em desenvolvimento, né? Em fase final de desenvolvimento. E essa vacina, a Abdala, ela tem 92,28% de eficácia contra o coronavírus, né? E a Venezuela, por uma parceria com Cuba, contratou cerca de, deixa eu olhar o número aqui, cerca de 14 milhões, se não me engano, de doses, inicialmente com o governo cubano. Lembrando que a Venezuela é um país de cerca de 30 milhões de habitantes, né? É muito importante porque a gente está vivendo toda essa crise da vacina aqui, onde várias cidades estão com a vacinação parada, né? Aqui em Salvador, por exemplo, ficou aí os últimos 2 dias paralisado por falta de vacina. O governo está aí mendigando, né, vacina dos Estados Unidos, quando poderia estar, em primeiro lugar, produzindo a própria vacina, né? Se um país pobre e totalmente estrangulado, com a economia estrangulada pelo imperialismo, como Cuba, está desenvolvendo 5 vacinas, por que não o Brasil, um dos países mais ricos do mundo, né? E depois que a vacina cubana poderia estar sendo adquirida pelo governo federal também, né? Assim como a vacina russa e as vacinas chinesas, né? A China tem outras vacinas que não só a Coronavac, né? Tem a Sinopharm e tem outra também. Bom, queria passar aqui para um tema final do nosso programa, já está dando nosso horário aqui, que é muito importante. Nesse final de semana, o Partido da Causa Operária está realizando em diversas cidades do país aí, em mais de 100 cidades, né, essa rodada final da Escola Marxista. Queria pedir a produção aí para poder colocar a imagem aí.
Aí a gente tem a imagem do livro, né, do Trotsky. É um texto que foi traduzido pela primeira vez para o português agora, pela ocasião deste curso, né, da Escola Marxista. O livro, né, o livreto é o Bolchevismo e Stalinismo, que trata aí sobre esse desenvolvimento, né, do bolchevismo, que liderou, né, o Partido Bolchevique, né, o Partido Operário Russo, que liderou a Revolução Russa, e seu, vamos dizer assim, seu embate, né, com o stalinismo, né, a tendência contra-revolucionária aí, que combateu a tendência revolucionária dos trabalhadores russos, né. É um tema muito importante porque tem a ver também com as mobilizações que a gente está passando e com toda essa tendência que pode chegar a ser uma situação revolucionária no país, né? Dada a crise econômica, dada a crise social que a gente vive, podemos muito bem, nos próximos meses aí, desembocar numa situação revolucionária contra todos esses ataques do governo Bolsonaro e dos governos da direita, né? Então, esse curso é muito importante, mostra, né, como uma grande revolução, né, a mais acabada até hoje, a Revolução Russa, enfrentou um inimigo poderoso, né, e a gente pode fazer essa relação com as mobilizações atuais. O curso você pode se inscrever pelo site da Escola Marxista, né, escolamarxista.pco.org.br. Lá você pode adquirir um livro por R$ 35 e já se inscreve para o curso. Você compra o livro, já ganha a inscrição, ou você pode se inscrever também só sem o livro, né? Só para o curso com apenas R$ 10, né? Isso dá uma plena possibilidade de acesso aí até para pessoas que estão desempregadas, né? Que estão com dificuldades de renda. Lá você pode escolher a cidade que você quer participar e você pode participar tanto presencialmente na cidade que você escolher, né? Ou também pela internet, né? A gente tem esse benefício da internet. E colocando também, a gente tem o próximo curso aí que vai se iniciar agora em julho, que é o curso da Universidade Marxista, a Universidade de Férias do PCO, sobre, tá aí o card, Democracia, Revolução e Socialismo, né? Uma concepção marxista sobre a questão da democracia e do liberalismo político. Outro tema fundamental. Pessoal, tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, né? Você vê que essa questão da democracia, né, a democracia burguesa, como a gente coloca, até o Bolsonaro fala em democracia, né? A democracia é do porrete, né? Que ele manda e os outros obedecem, né? E que ele mata os inimigos, né? Essa é a democracia dele. Mas você vê como há tanta confusão aí, né, no país, na política do país, sobre esse tema, que vai ser fundamental esse curso. Ele vai se desenvolver, ele é um curso mais longo, vai se desenvolver durante todo o mês de julho, e você pode se inscrever também pelo site universidademarxista.pco.org.br. Não perca, é um curso fundamental para a gente avançar aqui nas mobilizações contra o governo Bolsonaro e contra esse regime golpista. Renan, queria que você fizesse os comentários finais aí, falasse desses cursos importantes que a gente tem e se despedisse do pessoal para a gente encerrar o nosso programa. Sim, apenas reforçar o convite, eu acho que um destaque para essa situação, que eu acho que é importante aí, que inclusive que o nosso partido, o Partido da Causa Operária, né, procura alertar, que é o seguinte, né? Em momentos como esse, né, tem toda uma tendência aí as pessoas saírem às ruas, né, tem aquela agitação, aquele frenesi político e tudo mais, né? Agora, uma verdadeira intervenção real, consciente disso aí, só pode se dar sobre a base de uma política racional, consciente, revolucionária, né? E isso aí quem faz é o marxismo, né? Então,
queria fazer um chamado para que as pessoas participem. São duas importantes atividades, né? Tanto a Escola Marxista aí com uma palestra única, Bolchevismo e Stalinismo, que está se realizando amanhã em vários locais do país, né, como você frisou. E uma segunda é o curso sobre a democracia, socialismo, né? Que é justamente um outro debate fundamental. A gente vê muita gente falar em democracia hoje, mas as pessoas não sabem nem o que estão falando. Principalmente quem mais fala disso aí, que é a esquerda, né? Não sabe o que é democracia, qual é a história da democracia, o que seria essa democracia hoje? É possível? Existe democracia hoje, né? A etapa, porque a democracia diz respeito, não é uma forma como é que eu diria? Não é um modo de produção. Você vive sob o capitalismo. O capitalismo ele tem diversas maneiras de que ele se organiza, né? Uma delas é a democracia. Então, nós vivemos numa etapa de democracia mundial ou vivemos numa etapa justamente em que o fascismo se transformou na única alternativa do capitalismo, né? Então, nós vamos estar discutindo tudo isso aí, né? Vai ser um debate muito rico. O companheiro Rui Costa Pimenta, que vai ser aí o palestrante aí do curso, né? Então, fazemos um chamado aí para que todos venham participar aí conosco. E já me ficando por aqui aí, até a semana que vem, né? Estamos aí de volta. Até a próxima sexta. É isso aí, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Fique aí com o programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, e com as demais programações da Causa Operária TV, né? Amanhã tem análise política da semana, às 11h30, o principal programa da COTV. Não perca. E é isso aí. Tchau, tchau. Boa noite. Até semana que vem.